Amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Que bom nós louvarmos ao Senhor. Nesse instante nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 66. Salmo de número 66. Perdão, no Salmo número 62. Salmo de número 62, versículo 8. Nós leremos como parte importante aí do nosso culto. Amém? Tá frio aí, amados? Se estiver frio, a gente desliga aqui, né? Tá frio? Quem tá achando que tá frio? Não? Tá dividido, né? Se tiver frio aí, alguém desliga para nós ali. Tá no mínimo aqui, viu, queridos? Salmo 62. Salmo 62, versículo 8, nós leremos nessa noite. Salmo 62, versículo 8. Quem encontrou, diga assim, amém. Salmo 62, vamos falar juntos? Salmo 62, versículo 8. O tema da mensagem é confiando em Deus em todo tempo. Sabe o que você pode falar comigo? Diga comigo assim, confiando em Deus em todo tempo. Mais uma vez, confiando em Deus em todo tempo. No Salmo 62, no versículo em apreço, versículo 8, fala assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Está projetado aqui, vamos ler juntos? Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós temos uma expressão que me chamou muito a atenção. Confiar nele, ó povo, em apenas por um momento. É isso? O que está escrito aí? Confiar nele, ó povo, em todos os tempos. Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Há uma versão, irmãos, que diz assim: ó povo meu, confie no Senhor a cada momento. Leve a ele o peso do seu coração, pois Deus é o nosso refúgio. Amados, nos chama muito a atenção porque este salmo nos convida a estarmos confiando no Senhor em todo tempo. Essa palavra nos chama a atenção porque nós vivemos em um mundo de muitas inseguranças. Há uma falta de segurança e diríamos que a confiança é um dos clamores que a humanidade está buscando. Todos nós queremos confiar, por exemplo, na justiça do Brasil. Todos nós queremos que o STF julgue as causas com equidade, com justiça. Todos nós queremos confiar que os nossos governantes estarão governando o nosso país com hombridade. Mas nós percebemos que a falta de segurança é um dos grandes clamores presentes na humanidade. Por quê? Porque não existe, irmãos, no mundo um lugar tão seguro. Tudo que nós olhamos neste mundo, a gente percebe que há uma certa instabilidade. Aliás, as relações humanas se mostram instáveis. Pode perceber que as pessoas, elas são muito vulneráveis. Ora, as pessoas amam e na mesma intensidade elas também deixam de amar. Ora, as pessoas externam um apreço, daqui a pouco já desencanta, não tem mais aquela estabilidade, aquela questão, né, linear, aquela questão de uma confiança contínua. E percebemos que a cada dia que passa, a ideia que nós temos é que as pessoas, elas estão desencantadas com uma palavra que se encontra escassa nos dias de hoje, que é a palavra amizade. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos amigos você tem? Será que você seria capaz de dizer assim, eu tenho 5 amigos, pastor?
Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, quantos amigos você pode falar assim, eu tenho tais e tais pessoas que são amigos, que são amigas. Pessoas que, independentemente dos momentos que esteja vivendo, elas estão presentes. São pessoas que estão ali, né, marcando, porque é uma amizade desinteressada, é uma amizade desprovida de qualquer interesse pessoal. E se você disser para mim que tem 5 amigos, fala assim, glória a Deus. Porque a gente percebe, irmãos, que essa relação humana, ela se torna complicada cada dia mais. Ora nós decepcionamos as pessoas, ora as pessoas nos decepcionam, isso faz parte desse ciclo natural humano. E com isso nós ficamos nos perguntando, diante dessa instabilidade relacional, humana, em quem nós devemos confiar? Em quem nós devemos depositar a nossa confiança? E alguns até de forma deturpada, citam o texto, fala assim, maldito o homem que confia no homem, como se confiasse no outro, eu estivesse cometendo algum equívoco, algum erro. Não é isso. Nós sabemos que a referência bíblica é, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço o quê? A sua força. Maldito sou eu se eu confiar em mim mesmo. Se eu me colocar como autoconfiante em mim mesmo, independentemente de Deus, descartar o Senhor, então eu caminho para um momento tenebroso. A cada dia que passa, então, irmãos, nós percebemos que há uma ausência de confiança, de segurança no que tange as questões relacionadas, isso porque nós sabemos que promessas são quebradas, casamentos fracassados, relacionamentos são rompidos, palavras muitas vezes não têm muito valor, então nós estamos vivendo, socialmente falando, uma crise de confiança. E muitas vezes nós, irmãos, por outro lado, pensamos que não devemos também confiar em Deus, mas o chamamento do salmista nessa noite é que nós estejamos confiando no Senhor em todo tempo. Amém? Por que nós devemos confiar em Deus em todo tempo? Nós não podemos ignorar este princípio da confiança em Deus, porque Deus é uma pessoa extremamente, o quê? Confiável. Diga comigo assim, Deus é uma pessoa extremamente confiável. Diz a canção, nele você pode confiar, você pode depositar os seus cuidados ao Senhor. Por quê? Porque quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, irmãos, nós percebemos e que a gente não vê assim em nenhum momento Deus falhando nas suas promessas. Nunca vimos Deus falhando naquilo que Ele tem designado. Por isso que nós temos, inclusive, em Números 23, no versículo 19, dizendo assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Digam assim, Deus não é homem para que minta. Então nele você pode descansar, nele você pode dedicar a sua vida. E ainda o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 13, vai nos dizer, não tendo Deus por quem jurar, jurou por si mesmo, porque ele é fiel, ele é íntegro. Amém? O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 8 a 9, vai nos dizer assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como uma árvore plantada junto às águas, que estende ali as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha, ele começa nessa analogia dizendo, bendito o homem que confia no Senhor. Então nós somos chamados nessa noite a que estejamos confiando inteiramente em Deus. Eu sei que, humanamente falando, nós externamos a nossa confiança, isso faz parte também, né, de uma vida social, confiamos no professor, confiamos no pastor, confiamos nos nossos governantes, confiamos que algo vai mudar, nós temos uma projeção toda nesse sentido, mas, irmãos, somos convidados a sobrepujarmos essas confianças naturais, humanas, e somos convidados a confiarmos em Deus. Amém? Confia no Senhor. Confiar em Deus em tempo de paz, em tempo de guerra, em tempo de fartura e em tempo de escassez, em tempo de alegria e em tempo de tristeza,
em tempo de vitórias ou em tempo de fracassos, em tempo de grandes conquistas ou em tempo de grandes frustrações, em tempo de saúde ou em tempo de doenças, em toda e qualquer situação, em todas e quaisquer circunstâncias, nós devemos confiar no Senhor. Amém? Está no topo? Confia em Deus. Está no calabouço? Confia em Deus. Faça como José fez. Estava no topo, confiou no Senhor. Estava como abaixo de Faraó governante no Egito, continuou confiando em Deus. Precisamos confiar em Deus de tal maneira, porque assim nos diz o Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, permanece para sempre. Será que você pode falar comigo? Diga comigo assim: os que confiam no Senhor não se abalam, mas firmes eles permanecem para sempre. São como os montes de Sião que não se abalam. São aqueles que confiam no Senhor. Eles, irmãos, têm essa confiança em Deus. O que é confiar em Deus, pastor? Confiar em Deus, irmãos, em todo o tempo, significa nós termos uma predisposição espiritual de entregarmos tudo aquilo que nos cerca, sem reservas, aos cuidados de Deus. Será que você pode falar comigo isso aí? Fala assim: confiar em Deus significa termos uma predisposição espiritual de colocarmos tudo sob os cuidados de Deus, sabendo que Ele tudo fará para que em nossa vida o seu propósito seja plenamente estabelecido. Confia no Senhor. Amém? Não vamos deixar, em hipótese alguma, a existência de Deus. E o que é soberania, pastor? Soberania significa que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge ao controle de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, vai dizer assim: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim: e sabemos que todas as coisas, irmãos, todas as coisas são todas mesmo. Às vezes a gente acha que todas as coisas só são bênçãos, né? Só Deus abrindo a comporta dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Mas tem até mesmo aquelas coisas que nós julgamos, sabe, assim, humanamente falando: mas Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo, Senhor? Por que isso, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente há determinadas coisas que nós a princípio não entendemos, mas faz parte da soberania de Deus, e certamente Deus nos dará toda uma condição espiritual para que possamos, à luz da vontade do Senhor, da submissão à soberania de Deus, para que possamos, em nome de Jesus, continuar externando a nossa confiança em Deus. Amém? Nós temos, irmãos, alguns versículos da palavra do Senhor que nos remetem exatamente à compreensão de que Deus é um Deus soberano. E por soberania, repito, significa que nada no mundo ou em nossas vidas acontecem sem que Deus saiba. Até mesmo os cabelos que caem da nossa cabeça, Deus já conhece. Deus sabe quantos cabelos há na nossa cabeça. Irmãos, esse é o Deus soberano. Amém? Então a soberania de Deus é demonstrada, por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, quando Jó, em face a tudo que estava atravessando, debaixo da permissão de Deus, foi afetado na sua prosperidade, foi afetado na sua família, foi afetado na sua saúde, mas em tudo aquilo que estava acontecendo com Jó, Jó compreendeu a soberania de Deus e expressou algo que você conhece muito bem, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Diga assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus exerce, irmãos,
absoluta, inquestionável autoridade sobre todas as coisas criadas por Ele, quer na terra, quer nos céus, até mesmo no inferno. Deus exerce autoridade. Os seus conselhos e desígnios são perfeitos. Por isso que a Bíblia fala, e nós cantamos, que o caminho do Senhor é perfeito. Diga comigo assim, o caminho do Senhor é perfeito. Não existe aquele negócio, Deus escreve torta em linhas tortas, em linha certa. Não, para Deus não tem linha torta, não tem nada. Deus é um Deus, irmãos, Ele é atemporal, não se prende ao passado, presente e futuro, e portanto os desígnios de Deus estabelecidos desde a eternidade certamente se concretizarão, se realizarão nas nossas vidas, porque fazem parte da soberania de Deus. Amém? Queria que você lesse comigo no livro de Daniel, no capítulo 4, qual foi a conclusão de Nabucodonosor a respeito de Deus, e é essa conclusão que nós devemos ter nitidamente presente nos nossos corações. Após aquela experiência que Nabucodonosor teve, agora então ele reconhece, como rei da Babilônia, que não há um Deus semelhante ao nosso Deus, que não há ninguém semelhante ao nosso Senhor. Então nós vamos ler aí Daniel capítulo 4, versículos 34 a 37. Vamos lá no profeta menor, Daniel, capítulo 4, versículos. Nós temos aqui essa referência que nos chama muito a atenção, e eu gostaria de lê-la com todos nós nessa noite. Daniel, capítulo 4, versículos 34 a 37. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Diga assim: mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Diga-me assim: eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração a geração. Vamos ler mais uma vez essa parte final. Diga assim: cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 5. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa, os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Mas houve um decreto. Que decreto é esse? Volta lá no versículo 4, Mike. Qual o decreto que houve ali por parte do rei? Reconhecimento, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração a geração. Aleluia! Esse é o Deus soberano, que tem esse domínio, que tem esse controle. Precisamos confiar na soberania de Deus. Precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos declarar que de fato nada acontece conosco se nós estivermos alinhados com o propósito do Senhor. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Amém? E quando nós olhamos para a soberania de Deus, isso nos chama a atenção e nos mostra o caminho para que nós estejamos descansando o nosso coração na soberania de Deus, entendendo que todas as coisas acontecem debaixo do propósito e dos desígnios de Deus. Irmãos, vamos confiar em todo o tempo no Senhor, descansando o nosso coração na soberania de Deus. Houve um momento em que o irmão Pedro entendeu que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e ele disse assim: mas Senhor, tu vens a mim me lavar os pés? Jesus falou que o que eu faço não sabe agora, mas tu saberás depois. Há coisas dentro da soberania de Deus que, como seres finitos, limitados, muitas vezes nós não entendemos, mas precisamos descansar o nosso coração em Deus. Eu sei que nesse tempo, irmãos, muitas vezes é difícil as pessoas confiarem para sempre em Deus, mas nós precisamos crer
naquilo que está escrito na palavra do Senhor. E o que está escrito na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, é que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Estamos debaixo da soberania de Deus. Amém? Quantos creem na soberania de Deus? O que eu não posso fazer, Ele pode. O que eu não entendo, certamente eu vou estar dentro de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que diz assim, que as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, mas as reveladas a nós, seus servos. Contudo, nós cremos que através da oração, buscar-me e saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma maneira nós vamos sair lapidados lá na frente. Nós vamos sair mais confiantes em Deus lá na frente. Nós vamos sair com mais desejo de nos aproximarmos mais de Deus lá na frente. Aquilo que acontece conosco como servo de Deus, certamente culminará, resultará em algo positivo nas nossas vidas, porque Deus permitirá para nos ter mais próximos dEle. Amém? Quantas vezes o nosso coração está assim, tão distante de Deus, não é? E Deus só dá um soprinho assim, ó. Deixa eu ver, esse camarada está tão forte, tão resistente assim, é tão autossuficiente assim, é tão capaz assim, vamos ver e tal. Então nós entendemos dessa maneira. E a segunda perspectiva, irmãos, que nós devemos confiar em Deus, está no fato de que Deus é poderoso. Servimos a um Deus onisciente e servimos também a um Deus poderoso. Como é que se dá o nome disso na teologia? Um Deus onipotente. Diga comigo assim, eu sirvo a um Deus onipotente. Quanto serve um Deus onipotente? Significa que nós servimos a um Deus que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Aí, irmãos, nos chama a atenção que Paulo escreveu em Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 3, no versículo 20, em que ele vai dizer assim, Deus é poderoso, diz o apóstolo Paulo, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Servimos a um Deus poderoso. Bata o nome do irmão e fala assim, meu irmão, você serve um Deus onisciente? Você serve um Deus onipotente, um Deus poderoso. E porque Ele é poderoso, o apóstolo Paulo está nos mostrando, Ele pode fazer infinitamente mais. Sabe o que significa isso? É um Deus que nos surpreende. É um Deus que nos surpreende de forma tão maravilhosa nos seus feitos. Por quê? Porque nós temos, irmãos, 3 palavras que são exclusivas de Deus. Quais são as 3 palavras exclusivas de Deus, pastor? Em Mateus capítulo 6, versículo 13, nós temos ali a expressão, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Não é assim que conclui a oração? Porque teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Diga comigo assim, do Senhor é o reino, é o poder e a glória para sempre. 3 coisas exclusivas de Deus. Veja que Nabucodonosor reconheceu que seu reino será o quê? Mas Deus é um reino, é um rei sempre interno, um reinado que não teve passado, não tem presente, não terá fim. É um reinado eterno. Amém? Homens vêm e passam. O poder que os homens têm são poderes temporários. Eles muitas vezes se julgam poderosos demais, mas são limitados, são temporários. Mas Deus não, a Ele pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus corrobora com essa ideia da onipotência de Deus. Ao ser o Deus encarnado, Ele diz assim, e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos falar juntos? Disse Jesus, diga-me se disse Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus soberano, Deus onipotente, um Deus que age conforme a sua vontade. Então nós temos aqui essa expressão que nós reconhecemos, e o próprio
Herodes, irmãos, no Novo Testamento, tentou impedir o desígnio de Deus, o propósito do Senhor. Ele tentou matar as crianças a fim de fazer com que o desígnio estabelecido por Deus desde a eternidade, com o nascimento de Jesus, não viesse a acontecer. Mas o comportamento de Herodes não foi suficiente para extinguir, para acabar com o propósito do Senhor. Por isso que a Bíblia nos diz, a Simar citou aqui nessa noite, Gálatas 4,4, dizendo assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nada arrancou desse Deus poderoso aquilo que Ele faria para salvar a humanidade. Amém, queridos? Amém? Devemos confiar no Senhor, em Deus, porque esse Deus que é onipotente, nos diz as Sagradas Escrituras, em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Ele não há nada impossível. Vamos falar junto? Diga assim: para Deus não há nada impossível. Aleluia! Não tem nada demasiadamente difícil para Ele. Eu sei que há determinadas coisas que para a gente é difícil, a gente não consegue, mas quando nós confiamos em Deus, em todo o tempo, sabe, estamos debaixo da soberania de Deus, estamos debaixo desse poder maravilhoso do Senhor, nós sabemos que Ele pode todas as coisas. E o terceiro aspecto dessa confiança nossa em Deus: soberania, onipotência do Senhor. E o segundo aspecto pelas quais nós devemos confiar em todo o tempo no Senhor é porque Deus é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Sabe o que você pode falar comigo? Diga assim: Deus é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém, amados? Quantos creem nesse Deus da provisão? É o Deus da provisão. O que significa isso, pastor? Em Filipenses 4, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu exatamente isso: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Quantas vezes estamos tão desesperados? Quantas vezes, em face a alguns ventos que nos vêm, nós ficamos perdendo os cabelos, nós ficamos desnorteados. Mas precisamos entender, irmãos, que ao longo do nosso percurso nessa terra, Deus sempre haverá de suprir cada uma das nossas necessidades. Isso fica exemplificado pela própria história do povo de Israel, em Êxodo, no capítulo 16, quando aquele povo estava no deserto e Deus mandava alimento para suprir as necessidades do seu povo. Não podia plantar, não podia colher, e Deus mandava um maná para suprir as necessidades do seu povo. 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, vinha o maná de Deus, e na sexta-feira, para que o povo cumprisse ali os rituais religiosos do sábado, então a ordem de Deus era para que eles pegassem em dobro, mas não levassem acima do que Deus estava ordenando, porque se eles desobedecessem, o que acontecia com esse maná? Estragava. Deus manda na medida certa, Deus supre as nossas necessidades no momento certo, na medida certa. Por isso, irmãos, precisamos entender que Deus não mudou. Assim como Deus estava provendo um maná ali para o povo de Israel, esse maná só acessou quando eles entraram na terra de Canaã. Deus cuidando do seu povo, Deus não mudou, Deus continua cuidando de cada um de nós. Amém? Pastor, mas isso é no Velho Testamento? O que está escrito no Novo Testamento sobre para rememorar o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 34, dizendo: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, versículo 33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, na oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, no versículo 11, Jesus nos ensinou assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos falar juntos? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia
não faltará sobre a sua vida, não faltará sobre a sua família, não faltará sobre a vida da igreja, porque nós confiamos em Deus, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas o desígnio do nosso coração é confiarmos em Deus em todo tempo, porque Ele é soberano, porque Ele é onipotente e porque Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então não se desespere, não fique aí, sabe, desnorteado. O Salmo 146, versículos 3 e 4 fala assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nem mesmo no mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Por isso nós somos conclamados, somos chamados a que estejamos confiando em Deus. Amém? Amém? Então o salmista aqui nos traz uma receita maravilhosa nesta noite. Confiemos em Deus em todo tempo. Não olhe a circunstância, não olhe a sua volta, não olhe para essas questões, porque se o profeta Neemias fosse olhar apenas, colocar o coração dele na condição que estava os muros de Jerusalém, certamente ele teria se desestimulado, mas como ele confiava em Deus, ele se dispôs a estar reconstruindo os muros de Jerusalém. Irmãos, saibamos que na nossa confiança em Deus em todo o tempo, Sanbalate, Tobias, figuras de Satanás, farão de tudo para que nós estejamos desistindo de confiar no Senhor. Mas enquanto mais pressionados pelas questões da vida, pelos problemas da vida, confiemos a cada dia mais em Deus. Nele deve estar posta a nossa confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Você tem confiado em Deus? Vamos nos colocar de pé nesse instante, nós vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Confie na provisão do Senhor. Você está desanimado, está fraco na fé, espiritualmente falando, confie na provisão de Deus. Ele nos renova, Ele nos traz o renovo necessário. Nós vamos cantar uma canção que está lá no Salmo 125, você conhece, que nos mostra exatamente isso, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça, e eu gostaria que você estivesse falando com Deus. A palavra do Senhor nessa noite para nós é: confie em Deus em todo tempo. Amém? Faça a sua oração a Deus nessa noite. Nesse momento, ore ao Senhor. Você que está se dispondo, quer se dispor a falar com Deus, fale com o Senhor. Não sei o que cerca a sua vida, quais são os dilemas da sua alma, o que está presente no seu coração. Não sei o que você tem assentado na sua alma, mas entrega ao Senhor. Entregue ao Senhor os seus cuidados, entregue ao Senhor as suas decisões, entregue ao Senhor aquilo que está no seu coração. Não tome decisão precipitada, não tome decisão, sabe, da sua cabeça. Entenda que Deus tem de fato um plano a exercer em cada um de nós. Por isso a palavra do Senhor nos chama a atenção: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Fale com Deus nesse momento. Aleluia. Fale com o Senhor. No Salmo 64, no versículo 10 está escrito: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Então se alegre no Senhor. Louvado seja Deus. Se está lhe faltando a confiança, peça ao Senhor Espírito Santo para suscitar essa confiança no seu coração.
Deus é justo, nós cantamos aqui nessa noite. Um Deus soberano, um Deus onipotente, Deus da provisão, Jeová Jiré, o Deus que supre as nossas necessidades espirituais, e é um Deus que supre as nossas necessidades materiais, um Deus que nos atende, e mesmo diante daquelas questões que nós julgamos complexas, difíceis, aqueles enigmas, precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido o irmão Marluz para fazer sua oração a Deus. Aleluia. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te agradecemos ao Senhor por o Senhor estar nesse lugar. O Senhor faz presente aqui. Onde o Senhor está, algo novo sempre acontece. Que venha acontecer nos nossos corações, e que possamos ter essa paz que o Senhor transmite nas nossas vidas. É o Senhor que nos tira, Senhor Deus, do lamaçal. É o Senhor que nos sustenta quando estamos, ó Pai amado, naqueles dias mais difíceis, quando estamos em uma cama, quando estamos em um leito. É o Senhor que nos visita. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos encoraja. É a Tua palavra, a Tua presença. Ó Deus, venha nos confortar nessa noite. Venha, Pai amado, em nome de Jesus. É o Senhor que conhece o coração, a mente, é o Senhor que conhece a alma, o espírito. É o Senhor que trabalha em nós. Pai querido, nada somos se não for o Senhor nas nossas vidas. Aonde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É o Senhor que nos sustenta. Pai querido, quantos muito, ó Pai amado, estão aí fora procurando algo, Senhor Deus, para aliviar sua alma, ó Pai, o seu espírito. Nós temos o Senhor. Nós temos o nosso Deus que passa o teu bálsamo sobre nós, que nos levanta e diz: filho meu, levanta-te, eu sou o teu Deus. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor, Pai, é a nossa luz, o Senhor, Pai amado, é a nossa esperança. Não há outro Deus além de Ti, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Deus, pois o Senhor que tem nos dado alegria, aleluia, tem nos dado sustento. Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família aqui nessa noite, aleluia, que está buscando o Senhor, buscando, ó Pai amado, o alívio, buscando a esperança, buscando a nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Deus, Tu és o nosso Deus. Pai, o Senhor foi preparar um lugar, e nós cremos, ó Pai, nas Tuas promessas, e as promessas do Senhor são vivas e eficazes, pois o Senhor não é homem que minta, Pai querido. Levanta-nos a cada dia, renova as nossas forças, Pai. Queremos estar alimentados na Tua palavra, arraigados no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelos feitos, pelas maravilhas do Senhor. Continua, Pai, falando aos nossos corações, através, ó Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito. Pai, tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.